PEC que altera a escala de trabalho gera bastante polêmica nas redes sociais e consegue as assinaturas para andar no Congresso. Homem explode carro em estacionamento da Câmara dos Deputados e assim mesmo na Praça dos Três Poderes e reacende debate sobre a anistia dos presos de 8 de janeiro. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Magno Cal. Já deixa o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nas plataformas de podcast. Este é o Livrescast. Magno, você gostaria de trabalhar quantos dias na semana? 0. Hoje, 0, assim, mas eu acho que depois, se eu passo dias em casa, eu fico com vontade de trabalhar de novo. É meio estranho. Dias de Livrescast são mais legais. O Livrescast é a 1 hora mais divertida da minha semana aqui. Apesar de eu gosto do meu trabalho, não se enganem, mas o Livrescast é particularmente divertido. No entanto, não estamos fazendo nenhuma PEC para mudar o nosso esquema de trabalho. Continuamos segunda a sexta, até a hora que cansamos e vamos para casa. Com 194 assinaturas de parlamentares, a proposta de emenda à Constituição, de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, propõe não apenas o fim da escala 6x1, mas uma série de mudanças, tem até problemas matemáticos no texto da PEC. Tem problemas matemáticos, econômicos, além de outros problemas, mas empolgou a população brasileira, né? Realmente pegou. E é interessante que eu acho que fazia tempo que eu não via um debate tomar as redes sociais e ser minimamente sobre um tema de política pública, assim. Talvez a reforma tributária não pegou muito, né? Porque o bolsonarismo estava um tanto enfraquecido / dividido. Alguns bolsonaristas apoiavam a reforma tributária. O Tarcísio apoiava, o Bolsonaro era contra. Tinha uma parte da base do bolsonarismo apoia a reforma tributária. O PT era a favor, então os governistas petistas, a esquerda se tornou a favor também. Talvez a reforma da Previdência, mas mesmo assim, aí no caso, era a esquerda que estava muito enfraquecida. A reforma da Previdência acaba por ser votada já sendo mais popular do que impopular. Mas talvez tenha uns 5 anos que a gente não tenha um debate de política pública como dessa semana, né? É uma boa notícia? Não. Na verdade, não é uma boa notícia. Porque por mais que a gente prefira que os debates sejam sobre política pública e não fake news, e não um tweet ou outro de alguém. Doideira de costume. E exatamente. A gente, na verdade, está debatendo um tweet, né? Um tweet que está para virar uma proposta de emenda constitucional, porque reuniu as assinaturas, um tweet que ficou muito popular e reuniu as assinaturas. Assim, o projeto tem o estudo de impacto econômico que um tweet tem, que é 0. Teve a discussão que um tweet tem, 0. Mas ficou muito popular. Popular a ponto de fazer com que políticos de vários partidos da direita e da esquerda acabassem por apoiar a proposta. Hoje, cedo, nós estamos gravando na quinta, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, declarou que os deputados acabaram assinando porque o barulho nas redes foi muito grande, como se a força das redes acabasse por pressionar os deputados a assinar. E é muito possível que isso tenha acontecido. Eu vi alguns deputados da direita dizendo, não, eu assinei para que a gente possa debater depois, mas, na minha visão, dada a popularidade da matéria, fica evidente que era muito politicamente custoso um deputado se pronunciar contra. Então, houve até assinaturas de membros do PL, o partido de Bolsonaro, Fernando Rodolfo, por exemplo, e o famoso senador Cleitinho, que é muito performático. É uma boa palavra para denominar alguns políticos atuais. Que vinha tendo a sua performance muito atrelada ao bolsonarismo, de forma geral. Ele foi muito enfático na defesa
da PEC da Erika Hilton. Sim. Então, de alguma forma... O senador Cleitinho apoiou a Dilma Rousseff? Parece que sim, né? Eu não sei se essa é uma falsa memória, pessoal, desculpa, talvez seja uma falsa memória, mas se não me engano, o senador Cleitinho apoiou Dilma Rousseff. É uma proposta popular, e é uma proposta popular porque as pessoas estão cansadas. Eu estou cansado, você está cansado, todos nós gostaríamos de trabalhar menos, e todos nós concordamos que folgar 2 ou 3 vezes por semana é melhor do que folgar uma vez por semana. Só que nós também devemos entender que políticas públicas não se fazem com vontade, né? Há custos. Todas as escolhas que a gente faz geram certos custos. As crianças entendem isso desde cedo, quando vão receber presentes de Natal. Você não pode pedir o que você quer, você pode pedir o que você quer dentro de certas condições. De repente, os adultos não entendem que você pode pedir o que você quer, dadas algumas condições. É óbvio que você mudar o regime de trabalho de alguns milhares de trabalhadores brasileiros, vale lembrar que nem isso a gente sabe no momento, né? Nós nem sabemos qual percentual de trabalhadores brasileiros estão na CLT, que só na CLT são só 37%, 37,8% da força de trabalho. Ou seja, a maioria dos trabalhadores brasileiros não está no regime de contratação da CLT. E não seriam atingidos por isso, né? Então, todo esse debate nas redes sociais se referia a uma mudança no regime de trabalho já de uma minoria de trabalhadores brasileiros. E mesmo entre os trabalhadores que estão no regime de CLT, a maioria dos talvez setores a maioria, né? É adepta ao 5x2. Sim, a maioria. Quem trabalha no escritório, em geral, 5x2. A gente tem alguns setores que fazem o 6x1. Principalmente aqueles que costumam abrir nos domingos. E geralmente é 6x1 com troca de turno, né? Então, no lugar de fazer meio turno todo sábado, por exemplo, se faz numa semana e se folga na outra, e é uma espécie de rodízio, assim. E mesmo restaurantes, por exemplo, fecham na segunda, tem tem regimes especiais, né? E folga na terça. Enfim, há tanta falta de informação. Na PEC não há exatamente desinformação, mas obviamente a desinformação entrou no debate pelas redes sociais. Vocês não se surpreenderão certamente em saber que a esquerda também faz uso da desinformação para avançar suas pautas. Então há, claro, muita desinformação, mas há principalmente, muita falta de informação nessa discussão. Não sei quantas pessoas tiveram acesso ao texto da proposta, e o texto da proposta é literalmente um parágrafo curto, né? Que não menciona nenhum impacto econômico, nenhuma compensação, não tem nada ali, é tudo... são ideias, ainda no momento, são ideias vagas, né? E fala numa escala de 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso na semana, sendo o volume máximo de trabalho... 36 horas, é isso? Só que ao mesmo tempo o limite de horas por dia seria de 8 horas. 8 vezes 4. A conta parece que tá errada aí no texto o Brasil é um país muito estranho, né? A gente vai fazer uma mudança na Constituição e não faz nem a regra... Será que estão incluindo aí 1 hora de almoço para cada dia? Que aí dá 36, né? Se você pegar... são 32 horas de trabalho, mais 1 de almoço a cada um dos 4 dias. A gente tem... enfim. Mas eu acho que de alguma forma, o tamanho da repercussão dessa proposta, eu acho que é sintoma de algumas demandas que são legítimas de serem discutidas. Por exemplo, acredito que fica muito evidente o desejo por flexibilidade na escala de trabalho. Também é uma questão sobre transporte, por exemplo. Talvez esse seja o motivo pelo qual eu não estou feliz de estarmos debatendo política pública.
porque nós não estamos debatendo política pública, porque isso não é uma política pública. É uma lista de desejos. Eu desejo trabalhar tal hora, eu desejo que as pessoas trabalhem tal hora, tantos dias por semana. Enfim, né? Tem o vídeo do camarote com a Erika Hilton, que acho que explica para a maioria das pessoas o que realmente foi colocado em termos de realismo nessa proposta. Para quem não viu o vídeo, Gerson Camarote, repórter muito experiente da Globo News, meu conterrâneo, inclusive, pernambucano, pergunta para a Erika Hilton: mas, deputada, se a farmácia vai ter uma escala de trabalho diferente, vai precisar contratar mais funcionários para poder funcionar no mesmo horário que funciona atualmente, isso vai ter algum impacto no custo. O remédio pode acabar ficando mais caro na prática. A senhora fez algum estudo de impacto para entender os efeitos da sua proposta e como ela respondeu, Magno? Não. Então, isso gera não apenas um desejo muito abstrato nas pessoas e que não tem nenhum pé na realidade, mas gera uma corrente de desinformação que se propaga muito facilmente, muito velozmente pelas redes, e é importante que saibamos que não é só a direita que faz uso das correntes de desinformação para ganho político. Isso, obviamente, vai virar ganho político para alguém, e a desinformação, obviamente, tem algum objetivo. E ai de você de questionar qualquer coisa sobre essa lista de desejos incluída nessa PEC. Se você dizer, olha, tudo bem, mas perguntem à proponente da PEC qual é o estudo econômico que ela fez. Ela não fez nenhum. Você já vira uma pessoa que deseja que as pessoas que trabalham mais. As pessoas expressam seu desejo por meio dessas ações. Eu acho que quando o bolsonarismo faz uso de certas desinformações, a desinformação só avança porque, para algumas pessoas, aquilo soa como verdadeiro, como possível, como agradável. Toca em alguma demanda da pessoa. Toca em alguma demanda dessas pessoas. Às vezes são demandas enormemente retrógradas, como o desejo da intervenção militar, mas é um desejo dessas pessoas. Aquela ideia não foi jogada ao vento e adotada só por quem era contra ela, mas toca um desejo de alguém. E, obviamente, há alguns desejos sendo tocados por essa proposta. E a popularidade dessa proposta não é apenas derivada da desinformação que se incluiu no debate, né? Ou seja, há o desejo por trabalhar menos, por ter uma vida digna, por ter tempo de lazer com a família. Talvez por isso, inclusive, ressoe em alguns bolsonaristas ou conservadores, porque tem um apelo de permitir que a família tenha mais tempo junto. Tem uns conservadores bolsonaristas que são paternalistas, né? Que não entendem que os adultos fazem escolhas. Então eles querem tomar algumas decisões pelas pessoas e não são a direita liberal clássica, né? Mas nos dá a oportunidade de discutir. De fato, para alguém que passa 3 horas numa condução todos os dias para ir voltar do trabalho, uma jornada de 8 horas por dia vira de 11 horas por dia. E aí, se você vai dormir por 8 horas, você sobra muito pouco tempo de lazer, de interação com a sua família. Então, eu acho que seria um erro nós desmerecermos todo o processo que envolveu essa discussão só porque não há substância exatamente na proposta de emenda constitucional. Há substância no desejo das pessoas que estão se manifestando a favor desse tipo de mudança. E aí a gente chega num ponto que é importante. Como dar substância a esse desejo? O que seria um caminho viável para permitir, no fim das contas, prosperidade, né? Essa é a questão. O Brasil tem problemas de produtividade imensos. E vale lembrar o que é produtividade, não é a produtividade do brasileiro. Vocês devem ter visto durante essa semana, e para quem não viu, alguns influenciadores de esquerda
dizendo que falar de produtividade, dizer que a produtividade brasileira é baixa, o que é um fato incontestável, é chamar o brasileiro de vagabundo. Que o trabalhador alemão, sei lá, é 4 vezes mais produtivo que o trabalhador brasileiro, porque ele trabalha 4 vezes mais, porque ele é 4 vezes mais inteligente, porque ele é 4 vezes mais dedicado ao trabalho. E não é isso. É, na média, a produtividade da economia alemã ou a economia americana, comparado com a produtividade do coletivo de trabalhadores brasileiros, é maior. O coletivo de trabalhadores na economia brasileira. O nosso conselheiro acadêmico Samuel Pessoa fez um cálculo que eu acho muito revelador. Que se você pega um trabalhador brasileiro e compara a produtividade dele no Brasil e, digamos, que ele emigrou para os Estados Unidos, em um ano, a produtividade desta mesma pessoa trabalhando nos Estados Unidos triplica. É 3 vezes maior do que essa pessoa trabalhando no Brasil. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Só mudou de endereço. Só mudou de endereço. E, claro, de Ou país seja, e de ambiente de negócios. Isso é um ponto que eu acho que deixa muito claro que quando a gente fala de produtividade, a gente não está falando da capacidade individual deste trabalhador. Que ninguém jamais contestaria, né? Se o brasileiro não fosse trabalhador, já teria literalmente morrido. Porque vai esperar a ajuda de quem? A ajuda não chega nem para tampar o buraco da rua dele. Isso se tiver asfalto na rua dele para ficar esburacado. Enfim, o brasileiro se acostumou a não esperar pela ajuda de ninguém e sobreviver pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho. Então, obviamente que não se trata disso. Se trata de uma série de condições institucionais. Então, na prática, o que, na minha visão, esse exemplo do estudo do Samuel deixa muito claro é que o que este trabalhador está produzindo no Brasil está sendo sugado pelo custo Brasil, está sendo sugado por insegurança jurídica, Sim. Muitas vezes por roubo, muitas vezes por falta de infraestrutura, porque não tem saneamento básico na rua do emprego, isso aumenta o custo de produção ou do serviço, enfim, ou seja, o Brasil está dragando o resultado do esforço dos brasileiros. Então, na prática, a gente está falando sobre como fazer com que o Brasil, como país, pare de sugar o que o brasileiro produz, porque é isso que acontece hoje. Na semana passada a gente falava de saneamento e a produtividade com o brasileiro é como a água que vai sendo perdida no caminho com os canos que vazam das empresas de saneamento, né? A energia do brasileiro começa no reservatório de água e, por os motivos do ambiente de negócio, os motivos que a gente falou aqui, ela vai se perdendo no caminho até chegar lá na ponta, na hora da produção. Na hora do resultado da produção, o resultado é inferior, porque muita daquela energia, muita daquela produtividade que poderia estar lá na ponta, se perdeu pelo caminho. Então, a gente tem uma reflexão sobre produtividade a ser feita além do bem-estar das pessoas, que aí também é política pública, né? Que aí também como fazer esse regime de trabalho ficar mais próximo da realidade, né? E compara o sistema tributário. Quando a gente pensa que o brasileiro gasta 1.600 horas, 10 vezes mais, para calcular quanto vai pagar de imposto, isso é óbvio que está sugando a produtividade, porque a mesma empresa que poderia estar focando suas energias e entregar o serviço, bem, a atividade fim para a qual ela existe, está tendo sua energia dragada para alimentar a burocracia que o Estado brasileiro impõe. Ou seja, a gente está... É aquela história de que a gente está amarrando as pernas e os braços e dizendo, corre aí, amigo. Nada, vai nadando. Não, a gente tem problemas no Brasil que são anteriores a qualquer tentativa de adaptação ou de comparação a países que resolveram esses problemas anteriormente, né? Nós estamos ainda compensando por questões de muito tempo atrás, mas há coisas a serem discutidas nesse âmbito. Eu acho que
há políticas públicas para a gente pensar no transporte, na qualidade de vida do trabalhador, de mais flexibilidade, de menos flexibilidade. A lei trabalhista no Brasil, o regime trabalhista no Brasil, precisa ser reformado. Tem uns 100 anos. Né? Precisa refletir o espírito de 2024. Precisa refletir o espírito de uma massa de trabalhadores que não deseja ser CLT. Talvez essa seja uma questão que tenha passado batida demais pela sua importância de termos o presidente da República e uma coalizão que o apoia feito campanha para regularizar, entre aspas, o trabalho de centenas de milhares de brasileiros, e quando eles chegam ao governo, tentam implementar essa política pública para essas centenas de milhares de brasileiros, porque é a política pública que eles acham ser a melhor para essas pessoas, as pessoas falam, não, tá tudo certo, pode deixar, esse plano de vocês não é o plano que eu tenho para minha vida. Acho que precisa haver uma mudança no sistema trabalhista. Também a pressão pela essa PEC vem desse sentimento. O jovem brasileiro não se vê trabalhando nesse regime. O jovem brasileiro já sabe que é possível ter muitas atividades de trabalho que não necessitam trabalhar como seus pais trabalhavam. Há uma série de melhorias que o Estado brasileiro pode fazer para aumentar não só a nossa produtividade, mas também o bem-estar do trabalhador. Mas eu não acho que é uma evolução necessariamente a gente debater um pastel de vento como é essa PEC. Infelizmente, eu gostaria que a gente estivesse debatendo coisas substantivas, mas essa PEC é um pastel de vento. Não, e tem um ponto que nesse pastel de vento muita gente está alimentando uma narrativa absolutamente atrasada, que coloca como se houvesse uma oposição entre trabalhador e patrão. Isso. O patrão fosse um grande explorador. Isso. E aí você pega uns dados. O Sebrae tem uma pesquisa que mostra quantas horas o empreendedor brasileiro médio trabalha por dia. É mais de 9 horas por dia. Óbvio. Ou seja, a média do empreendedor trabalha mais do que a média do empreendedor brasileiro não é milionária. A média do empregador brasileiro não é milionária. Um trabalhador médio brasileiro não está trabalhando numa empresa gigantesca. Né? A maioria do trabalho brasileiro é fornecido por empresas que são médias, pequenas ou micro. É a farmácia, o mercadinho, a gráfica da esquina. Exato. São esses os geradores de emprego em geral no Brasil. Há, claro, algumas grandes empresas que empregam dezenas de milhares de pessoas, mas não é o trabalho típico. Vai se tornando uma minoria, uma pulverização da atividade econômica. O mundo é muito diferente do mundo do início do século XIX. O mundo não se consolidou com as grandes cidades industriais, pelo menos na maioria dos países do Ocidente. Há uma pulverização de empresas que oferecem produtos e serviços. Então, essa relação entre patrão e empregado está muito longe de ser aquela relação clássica dos livros marxistas. Então, a gente precisa também entender o que é esse tempo, qual é o tempo do século XXI, que certamente nos levará à redução da jornada de trabalho, como nos levou ao trabalho de casa. Né? A lei foi atrás do trabalho de casa. O trabalho de casa ficou grande demais e a lei acabou permitindo. E vale dizer, a lei do home office foi feita lá atrás, na época da reforma do governo do Temer, e a esquerda chamava isso de precarização. Dizia que era porque os patrões não queriam fornecer instrumento de trabalho para os trabalhadores, fazer com que a pessoa gaste a própria internet, gaste a própria luz. Era a ideia de precarização. Na verdade, hoje, muita gente não gostaria de voltar para o escritório, né? Home office muitas vezes é qualidade de vida e não Exatamente. precarização. Eu não consigo trabalhar de home office, mas muita gente consegue e estão se dando bem e adoram e não gostariam de voltar para o trabalho. E muita gente já faz escalas que não são mais só escritório ou folga. Muitas vezes é escritório, home office e folga. Né? Ou seja, o mundo é muito mais trabalha diverso. De terça, quinta no escritório, você trabalha segunda e sexta de casa, ou trabalha de segunda a quarta, segunda a quinta.
Aqui em São Paulo é muito comum encontrarmos motoristas de Uber ou taxistas que falam que a sexta-feira mudou, né? A quinta é a nova sexta. Isso, que a quinta é a nova sexta. Então, naturalmente, a escala de trabalho mudará. E as horas que nós passamos trabalhando, pelo menos no modelo comum de trabalho, também mudarão. Mas, de novo, não é com propostas que são nada mais do que uma lista de desejos. E uma lista de desejos que tem um custo bastante caro para quem emprega pessoas no Brasil e, consequentemente, para quem é empregado também, né? Ou seja, no lugar de achar que a caneta vai mudar a realidade a partir de uma lei de cima para baixo, a gente precisaria pensar num modelo muito mais flexível e aberto para que essa dinâmica possa ocorrer com segurança jurídica, com exatamente questões que hoje dragam a produtividade da economia brasileira, no lugar da gente ter estabilidade nas regras e abertura para que os diferentes modelos e arranjos de trabalho possam florescer e ocorrer de acordo com as especificidades da vida de cada um, de cada setor. Não dá para tratar tudo no mesmo balaio, como se todos os setores da economia, todas as pessoas devessem estar submetidas a um mesmo regime de trabalho. Né? E nós sabemos o que acontece quando se coloca um regime de trabalho engessado que não contempla as novas dinâmicas do mercado. É isso que acontece com a CLT. E nós temos hoje a minoria, né? Menos da metade dos trabalhadores brasileiros fora da CLT. Quando a lei não bate com a realidade, a lei não pega. E hoje a CLT não pega mais. A CLT deixou de ser a referência para virar a exceção do regime de trabalho brasileiro. E os verdadeiros vulneráveis na relação de trabalho são os informais raiz, né? Exato. O informal que não tem direito trabalhista algum e que está muito longe, passa completamente invisível nesse debate sobre a escala de trabalho, né? Porque ele não tem nem uma regulação qualquer, não tem férias, não tem 13º. É o cara que não conseguia receber auxílio algum durante a pandemia porque ele não tem uma relação com o empregador, né? Na Alemanha, a distribuição do auxílio durante a pandemia foi feita pelos empregadores, porque os trabalhadores são todos registrados, então você distribui o dinheiro para os empregadores repassam aos seus funcionários. Além, claro, quem não tem emprego também está cadastrado no regime do governo. E a transferência acontece naturalmente. No Brasil, não. Nós tivemos que fazer um programa que contemplava todos os brasileiros para que todos os brasileiros, de fato, tivessem acesso. A gente não conseguia fazer nenhum funil porque nós temos muita gente fora do regime formal de trabalho. E isso custou muito mais do que deveria, mas fez com que mais de 10 milhões de brasileiros que não tinham nem CPF saíssem das sombras. Então, avaliem esse regime engessado de muitos desejos e que todo mundo, que a esquerda deseja manter, que é a CLT, sem mudanças, sem repensar nada, como se tudo fosse direitos concedidos pelos céus, sem qualquer relação com a atividade econômica atual. Esse é um impacto que gera. Você cria uma saída do sistema informal, sem proteção, sem direito, sem capacidade da mínima estrutura estatal chegar a essa pessoa, da mínima proteção estatal chegar a essa pessoa. Se você deseja entender melhor a visão do Livres a respeito desse debate, confira a nossa nota técnica publicada esta semana, que está disponível no nosso site, em arealivres.org/escala 6x1. A gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam acessá-la. É isso aí. Confiram lá a nossa nota técnica produzida pela equipe de políticas públicas do Livres. Se você quer apoiar esse trabalho, você também aproveita o embalo, vai lá em eusolivres.org/participe e se torna um associado do Livres. Você escolhe o plano que você deseja aderir e se você aderir ao plano avançado, receberá todos os meses na sua casa esta bela box Livres
que está aqui na minha frente. Se você aderir a um plano ainda mais avançado do que o plano avançado, porque temos planos ainda mais avançados do que o avançado, a gente fica muito mais feliz. Além de, claro, você continua a receber a box do Livres mensalmente, mas ganha como adicional a nossa felicidade adicional. Mas nós ficaremos felizes com o avançado. Nesses casos, você pode entrar direto, se desejar, em eusolivres.org/doe e fazer uma bela de uma doação para a defesa da liberdade por inteiro, com propostas para o século XXI. Sempre. Mas o que anda meio século XX ou 19, 18... é a doideira na política, né? Tivemos um homem bomba essa semana, Magno. Até... Ou um homem meia bomba. É um homem estranhamente... Eu confesso que eu tava no ar, no My News, quando a notícia chegou, né? A notícia apareceu, na verdade, uns 3 minutos antes de entrar no ar. Eu já tava ali, e aí apareceu a notícia e a gente foi... A pauta era outra, mudou tudo. A pauta era completamente outra e a gente começou ali, você tá falando ao vivo, mas ao mesmo tempo você tá pesquisando, tá tentando entender o que tá acontecendo. No início parecia ser algo mais planejado, mas nas últimas horas, de novo, a gente tá gravando isso na tarde de quinta-feira, nas últimas horas pareceu que nós temos alguém com problemas muito claros mentais, né? Alguém claramente basicamente emocionalmente um homem do interior de Santa Catarina, frustrado, com problemas financeiros, divorciado, que passava o dia inteiro falando de política em grupos bolsonaristas e de repente surtou. Tem um vídeo da ex-esposa dele que narra um pouco a mudança dele, né? Que ele passou a ficar um tanto fanático com política e só falava disso. E vale dizer, é mais do que um surto apenas, né? Porque ele planejou o que ele... Não sei qual é o nome técnico, né? Mas um surto, imagino que seja uma coisa de impulso que acontece ali na mesma hora, né? Ele tá... é um surto longo, ele navegou para a insanidade. Né? Ele se radicalizou, né? Eu acho que é a melhor forma da gente descrever o que aconteceu. É isso que acontece com os jihadistas islâmicos também, né? Eles vão se radicalizando, muitas vezes também pela internet. E me parece que esse caso é o caso de alguém que foi se radicalizando e que, ao final das contas, acaba por cometer uma loucura, assim, né? Se Pegou você pensar. O próprio carro, saiu do interior de Santa Catarina, foi para Brasília, alugou uma casa, alugou um trailer, comprou muitos fogos de artifício, colocou dentro de um trailer, colocou no próprio carro, foi até o estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, explodiu o próprio carro, andou, explodiu explosivos em direção a uma estátua, errou o alvo e depois explodiu a si mesmo. Deita em cima de explosivos e explode a si mesmo vindo a óbito. É uma história pavorosa. Né? O estacionamento do anexo 4 fica entre o anexo 4 e o Supremo Tribunal Federal. Tem uns amigos que estavam trabalhando no anexo 4 naquela hora e disseram que ouviram os barulhos de explosões. Tem outro amigo que estava no Palácio do Planalto também disse que ouviu o barulho das explosões. Eu passei por esse estacionamento há poucos meses, quando eu e o Rafa aqui da equipe estivemos, e a Débora, estivemos nós três em Brasília, fizemos exatamente esse trajeto. Boa parte dos gabinetes de deputados fica no anexo 4. Fica no anexo 4, isso. O anexo 4 é a sede de talvez a maioria dos gabinetes de deputados atualmente. É uma coisa... obviamente, assim, individualmente, é uma história muito triste, né? De um indivíduo que perdeu absolutamente a noção da realidade e a política virou a vida dele. Mas acho que também tem uma discussão maior aí. E talvez a discussão não seja sobre o tio que se matou lá, né? Mas sim sobre
esse clima de que a violência, de que esse tipo de ação é aceitável na política, né? Que esse tipo de coisa faz parte do debate público e não faz, né? E eu acho que a gente vem num ciclo de radicalização no Brasil que, quando a gente pensa, até é interessante do ponto de vista de comunicação política, assim, porque o discurso político mobiliza afetos, né? Por essência. Todo discurso mobiliza afeto quando a gente está pensando de um ponto de vista de comunicação, né? Para além do conteúdo lógico, há sempre o conteúdo estético, né? Ou seja, que afetos são mobilizados. E a gente vem assistindo no Brasil, nas últimas décadas, um longo processo de mobilização de afetos muito negativos, né? Afetos ruins, de né? Raiva, ódio ao outro, medo, no lugar de afetos positivos de esperança, de fraternidade, de compaixão. A gente tem visto um apelo na política brasileira cada vez mais a essa retórica com afetos negativos, que, por um lado, falando tecnicamente, são afetos que tendem a levar a um engajamento imediato mais forte. Então, os magos das redes sociais entenderam isso, né? Exato. E na política isso vira muito perigoso. Então você mobiliza no curto prazo por meio desses afetos negativos, raiva, ódio, medo. Isso faz as pessoas saírem de casa, isso faz as pessoas doarem, isso faz muita coisa acontecer na política, mas isso é absolutamente insustentável no longo prazo, porque ninguém vive exclusivamente de afetos negativos. É claro que ninguém é Madre Teresa de Calcutá, todo mundo tem raiva, né? E faz parte, ou seja, a política não é realista dizer que a política pode ser feita sem qualquer toque nessas emoções negativas. Frustração, tem decepção, tem desapontamento, tem tristeza. É uma competição, né? A política também é uma competição. Você perde, você fica chateado. E tudo bem. Mas a raiz da política na democracia liberal é que você fica chateado, aperta a mão do seu adversário, reconhece que ele venceu e vai para a oposição. É assim que as coisas são, porque a política é a substituição da violência. E por isso, símbolos são importantes, né? Então, não à toa Magno mencionou o aperto de mão do derrotado ao vencedor. O reconhecimento da derrota é muito importante. Não é só... A gente falou muito sobre isso quando o Bolsonaro não parabenizou o Lula, o Haddad não parabenizou o Bolsonaro. É mais do que um tweet, é parte do ritual democrático. O ritual democrático o telefonema de reconhecimento. Exato, é parte do ritual. A transição da faixa, que não existiu no Brasil. Exato, que parou de acontecer, né? Assim, a gente tem um esgarçamento muito complicado mesmo. A gente viu nessa semana o Biden recebendo o Trump na Casa Branca e dizendo bem-vindo de volta. Exato. Acho que ninguém imagina o Bolsonaro fazendo isso com Lula em 2022. Assim como o Trump não fez com o Biden. Assim como o Trump também não fez com o Biden. Então, acho que falta isso. E também falta a condenação da violência por princípio. E não só a condenação da violência do outro. Em 2017, teve um ataque ao prédio da Editora Abril em São Paulo. Pois é. Pelo MST, né? E houve pouquíssimas reações como um ataque à imprensa. Né? Era um óbvio ataque à imprensa. Exato. Assim, há uma série de manifestações que acabam com a destruição de propriedade alheia. E aí, o pessoal no Twitter diz que as pessoas estão preocupadas com janela de banco. Mas estou preocupado com janela de banco, sim, porque isso é importante, símbolos são importantes. E a propriedade dos outros também é importante, né? Não se quebra só a janela do Itaú, que já seria grave o suficiente. Quebra a loja do senhorzinho, quebra a loja da tiazinha, a padaria do outro.
E a rejeição da violência precisa acontecer por princípio. Por quê? Só é sustentável no médio prazo a liberdade de expressão e de manifestação se a gente condenar por princípio o uso da violência como arma política. Porque senão não tem como preservarmos a liberdade de manifestação sem uma barreira para a violência. Porque senão qualquer manifestação pode virar um passe livre para que se destruam propriedades alheias. E aí a sociedade vai passar a apoiar políticos que advoguem contra a liberdade de manifestação. E eu acho que os brasileiros não podem perder isso de vista. Certo tipo de ação cria uma demanda política. É o sentimento que a PEC da Erika Hilton toca. Tem um sentimento ali e pode vir a acontecer de um candidato se colocar pela proibição de alguma coisa. Porque a sociedade vai passar a associar aquela coisa, aquela liberdade, seja de expressão via redes sociais, seja de manifestação nas praças, à violência. Então, a gente precisa rejeitar, por princípio, a violência e talvez a gente ainda tenha um grande caminho a percorrer, porque muita gente no Brasil ainda acredita na violência como arma política. E nesse contexto, temos a famosa discussão da anistia aos baderneiros do 8 de janeiro. E aí? Eu acho que há casos de penas grandes que são, na minha visão, desproporcionais. Mas acho que a revisão dessas penas precisa ser feita na justiça. E acho, obviamente, que eles devem ser presos, devem permanecer presos por um bom tempo, porque acho que a lei, a punição, também é um exemplo. A gente fala muito sobre... O punitivismo, nesse caso, está absolutamente de pernas pro ar, né? Porque a direita está sendo abolicionista e a esquerda está pedindo impunidade. Isso. E a esquerda está pedindo sangue. Esses são criminosos de pouca periculosidade, deixa o cara voltar para a rua. E a esquerda está pedindo cadeia para sempre. A cadeia, nesse caso, para a esquerda, soluciona todos os problemas e para a direita é uma grande injustiça deixá-los lá por um crime de menor gravidade. Mas acho que, nesse caso, a verdade está no meio. Acho que há penas ali bastante significativas e que não precisariam especialmente porque não chegaram em mandante nenhum, em articulador nenhum. Exato. Pegaram os caras e deram por encerrado. A gente continua aí com 2 anos e meio de investigação. E ninguém... Eu acho que vai chegar no Bolsonaro essa história de uma forma ou outra. Mas não vai chegar nem... Eu acho que não vai chegar porque não vai chegar nem além de quem já tá preso. Eu acho que fechou ali. Tá ali, eu não acho que vai avançar. Você acha? Muito. Eu acho que esses casos reacendem o ímpeto de terminar o processo do 8 de janeiro. Tu não acha que o bonde já passou, não? O bonde político para isso já passou? Eu acho que esse atentado reacende... pode ser. É como se fosse uma brasa ali que tava já apagando e aí alguém chegou e o fogo subiu de novo. Pode ser. Não à toa o ministro Alexandre de Moraes deu algumas declarações fortes nesse sentido. Porque o PL se engajou bastante nos últimos meses pela anistia, né? Eu acho que a anistia não é o caminho, eu não acho que devem ser anistiados, eu acho que criminosos precisam ser punidos. Inclusive nesse caso. E precisa ser dado o exemplo para a sociedade brasileira que aquele tipo de atitude não é aceitável e que dá cadeia. Para as pessoas entenderem que algo não é aceitável, precisa haver punição individual. Quem entrou lá precisa ser preso, precisa responder por processo, tem um monte de câmera, identifica quem entrou, precisa ser preso. Quem ficou na graminha lá se manifestando, não. Beleza, você tá livre. Mas... E quem tentou convocar chefe de Força Armada pra exatamente. Tem que exatamente. pagar por isso. Acho que há
um descalibramento ali. E, de novo, a percepção da injustiça faz com que as pessoas desacreditem na justiça. E a demonstração de injustiças faz com que elas se sintam corretas na desconfiança da justiça. Então, você pegar uma velhinha que invadiu o STF e dar ela 17 anos de prisão, é claro que é um sinal de injustiça. Mas é claro que ela também não pode ir para casa, porque não pode entrar no STF, não pode destruir um prédio público. Isso é um crime. Quando você vai a Brasília e quer visitar o STF, ou você marca uma hora, ou você faz o trâmite normal de visita, cidadão. Ou você para na porta e tira uma foto. Não é a forma... E a sociedade democrática precisa ter limites para o cidadão. É a liberdade e a responsabilidade. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. As pessoas não podem sair, não podem ser anistiadas. Que doideira é essa? Que anistia? Tá louco? Não, mas precisa haver justiça na punição, porque a justiça na punição é parte fundamental da credibilidade no sistema de justiça. É isso. Esta semana tivemos algumas atividades do Livres. Opa! Tom Proencio, vereador associado ao Livres em Jaguariúna, teve aprovado o seu projeto que institui o Portal da Transparência da Qualidade de Ensino das Escolas Públicas. Olha aí, o projeto de lei tinha sido vetado pelo prefeito, acredita? E aí foi promulgado após voltar para a apreciação da Câmara. Tom Proencio ganhou do prefeito. E, com isso, a proposta vai criar um portal da transparência da educação municipal que, entre outras coisas, vai precisar deixar muito claro, por escola, os resultados do IDEB, o resultado do PISA, a taxa de evasão escolar dos últimos 5 anos, o que é muito importante para facilitar o acompanhamento, além do número de professores que está na escola, se está faltando professor, enfim, vai ser uma medida... Eu entendo que o prefeito tenha vetado, porque isso aqui vai dar um trabalhinho para a prefeitura, mas é fundamental. A avaliação dos pais é fundamental, não só o conhecimento dos pais a respeito dos resultados do ensino ali, não só para saber em que escola os seus filhos estão estudando, né? O que está acontecendo ali, mas principalmente porque os pais mais bem informados se tornam melhores eleitores, né? E vão conseguir participar do debate público sobre educação, principalmente na próxima rodada de eleições municipais, com muito mais conhecimento do que teriam de outra forma. Além do Tom Proencio, o Alex Manente, deputado federal, associado Livres, teve o avanço de um projeto de lei dele, o projeto de lei 4.278 de 2024, que institui o Programa Nacional de Saúde Preventiva dentro do Sistema Único de Saúde. Essa é uma proposta que está dentro do nosso Caderno de Políticas Públicas de 2022 e parte da lógica de que o investimento em saúde preventiva é muito mais eficiente para a promoção da saúde e mais barato do ponto de vista das políticas públicas, porque ao investir em saúde preventiva, a gente evita uma série de outras doenças e problemas de muito mais complexidade e muito mais custosas de tratamento posterior. Então, essa é um projeto de lei importante de Alex Manente que ajuda a avançar uma das propostas do Caderno de Políticas Públicas do Livres em 2022. E um elogio importante ao Alex foi que ele foi um dos poucos parlamentares a gravarem um vídeo e se expressarem publicamente contrários à proposta de PEC da Erika Hilton. Foi com o argumento muito razoável, que é, gente, isso aqui é claro que é desejável que o trabalhador trabalhe menos, tenha mais tempo de lazer, mas essa PEC aqui realmente não tem substância alguma, não tem como ser a favor de algo assim. Então, nós temos muito poucos políticos corajosos capazes de se colocar contra a corrente, principalmente quando a corrente é tão forte nas redes sociais. Então, vale a gente elogiar o Alex Manente pela coragem de se posicionar de uma forma tão contra-majoritária num tema tão difícil.
É isso, e que esse projeto que foi protocolado possa avançar na sua tramitação na Câmara dos Deputados para fazer com que o Sistema Único de Saúde seja mais eficiente e custe menos dinheiro, promovendo mais saúde para os brasileiros. É isso aí. Vamos embora? Vamos nessa, sextou. Verdade, hoje é quinta, véspera de feriado. Para você que nos ouve, talvez no feriado, um bom feriado. Para você que nos ouve depois do feriado, espero que tenha tido um bom dia de descanso. Para você que trabalhou no feriado, sinto muito, eu preferiria que você estivesse de folga, mas espero que você possa folgar em breve. E para todos vocês... Magno está falando para si mesmo. Eu tô falando para mim mesmo, porque amanhã eu vou trabalhar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu vou trabalhar amanhã. Eu saio convocando as pessoas para trabalhar. Eu saio tendo ideias. Eu marco várias reuniões. Marquei várias reuniões amanhã. Só porque eu vou trabalhar, eu já marquei várias reuniões com o time e de repente vem a mensagem. Mas sexta é feriado, né? Putz, é mesmo e tal. Aí vou lá e desmarco. Porque eu vou trabalhar e eu estou presumindo que todo mundo vai trabalhar também. Mas foi uma boa notícia. Hoje, durante o dia, amanhã, em algum momento, alguém me lembrou que era feriado. Eu falei, nossa, então amanhã eu posso até chegar um pouco mais tarde no escritório. Eu teria vindo no horário normal, mas vou chegar um pouco mais tarde. Até a próxima. Até a próxima.